Lúcia nunca imaginou que, no dia do velório de seu pai, o Senhor Coronado enfrentaria um dos momentos mais desconcertantes de sua vida. Ao chegar ao cemitério, seu olhar cruzou-se imediatamente com duas pessoas que jamais pensou ver naquele contexto, seu ex-marido Fábio e sua ex-sogra Fabiana. Ambos a esperavam bem na entrada do velório. Fabiana, com um sorriso frio no rosto, foi a primeira a falar. Olá, querida, viemos te lembrar de algo importante. Fábio tem direito à metade da herança de seu pai. Lúcia ficou paralisada, sem entender do que falavam. Seu casamento com Fábio havia sido sob separação de bens, o que, em teoria, o deixava fora de qualquer reivindicação. Isso não é possível, respondeu ela, com a voz trêmula. Meu pai nunca deixaria nada para o Fábio. Nos divorciamos porque ele o demitiu de sua empresa ao descobrir que estava roubando. Fábio, que havia permanecido em silêncio até então, esboçou um sorriso arrogante. Espere pela abertura do testamento, disse ele, em tom seguro, você vai ter uma surpresa. O coração de Lúcia disparou, cheio de inquietude e confusão. Como poderia ser verdade o que Fábio insinuava? Embora parecesse calmo, algo em seu olhar a inquietava profundamente. A leitura do testamento ocorreu 2 dias depois, no escritório do advogado da família. Lúcia chegou ao local cheia de ansiedade e medo. Durante anos, tinha certeza de que seu pai nunca deixaria nada para Fábio, especialmente depois de demiti-lo da empresa por desfalque de dinheiro. Quando o advogado começou a ler, a tensão aumentava a cada palavra. Tudo parecia normal, até que chegou a parte mais surpreendente. Metade da herança, incluindo partes da empresa e vários imóveis, foi destinada a Fábio. Lúcia não podia acreditar no que ouvia. Era como se o chão se abrisse sob seus pés. O advogado continuou a falar, mas ela já não escutava mais. A voz de Fábio ressoou na sala. Eu te disse, Lúcia, agora sou dono de metade de tudo. A raiva e o choque a inundaram. Nada fazia sentido. Desolada e incrédula, Lúcia saiu da sala do advogado em silêncio. Sua mente estava confusa, incapaz de aceitar que o testamento realmente deixava metade da herança de seu pai para Fábio. Como isso poderia ter acontecido? Seu pai, que a amava profundamente e desprezava Fábio, jamais faria algo assim. Ao chegar em casa, Lúcia sentou-se à mesa da cozinha, ainda em estado de choque, sem conseguir parar de pensar em como isso era possível. Ela se lembrava dos anos em que Fábio trabalhou para seu pai como diretor e de como foi demitido com desonra quando seu pai descobriu o desfalque. Nada fazia sentido. Pouco depois, alguém bateu na porta. Ao abri-la, Lúcia se deparou com Nestor, o antigo porteiro da empresa de seu pai. Ele estava visivelmente desconfortável, mas decidido a contar algo importante. Lúcia, você precisa saber a verdade sobre Fábio, disse Nestor, direto. Eu guardei gravações das câmeras de segurança de quando ele era diretor. Naquela época, eu já sabia que ele não era confiável. Foi demitido por desviar dinheiro, mas isso não foi tudo. Lúcia, ainda perplexa, sentiu renascer uma pequena esperança. Nestor continuou. Há algo nessas gravações que você precisa ver. Acredito que Fábio falsificou o testamento de seu pai. Ele levou Lúcia a um pequeno apartamento, onde guardava antigas caixas com documentos e fitas de vigilância que havia preservado desde os tempos em que trabalhava para a empresa do Senhor Coronado. Lúcia, ainda incrédula, o seguiu, com a esperança de encontrar uma explicação que esclarecesse como seu ex-marido conseguirá que metade da herança lhe fosse destinada. Dentro do modesto apartamento, Nestor conectou um velho reprodutor de fitas de segurança. A tela mostrou imagens do escritório de seu pai, captadas anos atrás. O rosto de Lúcia ficou tenso ao ver as gravações. Nelas, Fábio aparecia no escritório do Senhor Coronado tarde da noite, revisando documentos e abrindo o cofre onde estava o testamento original. Aqui foi onde tudo começou, disse Nestor, apontando para a tela.
Eu sabia que Fábio era um homem sem escrúpulos, mas nunca pensei que ele iria tão longe. Naquela noite, ele trocou o testamento original por um que havia falsificado. Lucia observou a tela, de olhos arregalados, sem conseguir acreditar no que via. Era evidente que Fábio esperou até que seu pai estivesse gravemente doente para colocar seu plano em prática. Lucia sentiu uma mistura de raiva e desespero. Sabia que precisava agir, mas como poderia lutar contra Fábio, sabendo que ele já havia conseguido tomar metade da herança? Nestor, consciente da angústia de Lucia, se aproximou e disse: "Você ainda tem essas provas? Sei que o advogado que leu o testamento está em contato com Fábio. É provável que ele também esteja envolvido, mas, se levarmos isso às autoridades e tornarmos tudo público, podemos expô-lo." Lucia respirou fundo. Sabia que precisava agir com inteligência e rapidez. A luta contra Fábio seria difícil, mas agora ela tinha algo que ele não esperava, provas de sua traição. Com as evidências em mãos, Lucia decidiu agir rapidamente. Não podia permitir que Fábio ficasse com o que não lhe pertencia, especialmente sabendo como ele havia traído sua família. Naquela tarde, dirigiu-se à delegacia acompanhada por Nestor, que estava disposto a testemunhar sobre o que havia visto durante seus anos como porteiro na empresa. O oficial que os atendeu escutou atentamente enquanto Lucia explicava a situação. Nestor apresentou as gravações como prova, demonstrando que Fábio havia manipulado o testamento de seu pai. O oficial, embora surpreso pela gravidade do caso, assegurou-lhes que abriria uma investigação formal e que, enquanto isso, o testamento ficaria suspenso. No entanto, Fábio não era fácil de intimidar. Apenas algumas horas após Lucia e Nestor saírem da delegacia, ela recebeu uma ligação. Era Fábio, e seu tom era mais ameaçador do que nunca. "Lucia, sei o que você está tentando fazer", disse com voz fria. "Eu te aviso para não se meter nisso. Você não sabe com quem está lidando." O coração de Lucia bateu forte. Sabia que Fábio tinha contatos poderosos e poderia tentar silenciá-la de alguma forma. Mas não havia mais volta. Estava decidida a lutar pelo que era seu e pelo legado de seu pai. "Você não tem direito a nada", Fábio respondeu, tentando soar firme. "O que você fez é ilegal, e vou provar isso." Ela desligou o telefone com a mão trêmula, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. As ameaças de Fábio só confirmavam que ele estava desesperado para manter sua mentira intacta, o que lhe dava ainda mais forças para continuar. Após a ligação ameaçadora, Lucia não conseguia evitar sentir-se vulnerável. Sabia que estava lutando contra um homem sem escrúpulos e com aliados poderosos. Naquela noite, mal conseguiu dormir, temerosa do que Fábio poderia fazer para detê-la. Sabia que o risco era grande, mas não podia deixar que o medo a paralisasse. Na manhã seguinte, Lucia recebeu uma notícia perturbadora. O advogado que havia lido o testamento, o mesmo que agora estava sob suspeita de ter ajudado Fábio, havia desaparecido. O fato de o advogado ter sumido de repente confirmou suas piores suspeitas. Fábio estava movendo suas influências para se proteger. Nestor também havia notado movimentos estranhos perto de sua casa. Carros que ele nunca tinha visto antes rondavam a rua, e algumas pessoas faziam perguntas sobre ele no bairro. Era evidente que Fábio estava tentando intimidá-los, talvez até eliminar as provas antes que a investigação avançasse. Lucia se sentia encurralada, mas sabia que essa era a prova de que estavam perto da verdade. Não podiam desistir agora. "Não se preocupe, Lucia", disse Nestor. "Tenho cópias das gravações em vários lugares. Fábio não pode destruí-las todas. Temos que continuar, não importa o que ele faça." Lucia sentindo uma mistura de medo e determinação. Sabia que o perigo era real, mas também que não podia recuar. Tudo que seu pai havia construído dependia de sua coragem. Apesar das ameaças de Fábio e do desaparecimento do advogado, Lucia se recusou a se intimidar.
Nestor tinha sido claro, havia mais cópias das gravações, e Fábio não conseguiria eliminá-las todas. Sabiam que o tempo era essencial e que, quanto mais demorassem, maior seria o risco de Fábio usar seu poder para corromper a investigação ou, pior ainda, silenciá-la. Lúcia decidiu dar o próximo passo. Com a ajuda de um novo advogado independente e confiável, apresentou formalmente as provas à promotoria. O novo advogado, que entendia a gravidade da situação, acelerou o processo para que as provas fossem admitidas rapidamente. Nestor, por sua vez, se ofereceu como testemunha, descrevendo em detalhes como Fábio havia manipulado o testamento e tomado o controle da empresa de Dom Coronado. Enquanto isso, Lúcia começou a receber apoio de pessoas próximas a seu pai. Ex-funcionários da empresa, que tinham sido injustamente demitidos por Fábio, começaram a se manifestar para apoiar a verdade. O testemunho de Nestor foi crucial, mas os antigos empregados, que haviam trabalhado ao lado do Sr. Coronado, trouxeram ainda mais provas das más gestões e manipulações de Fábio. Com o apoio da promotoria e a pressão da mídia, Fábio começou a perder sua vantagem, o que inicialmente parecia um triunfo para ele, com a herança aparentemente ao seu favor, agora estava desmoronando aos poucos. As pessoas que o apoiavam começaram a se afastar, temendo se envolver em um escândalo maior. Lúcia, ainda assustada pelas ameaças de Fábio, começou a sentir uma força renovada. Sabia que essa batalha não era apenas por ela, mas pela memória de seu pai e pela justiça. Fábio não apenas havia traído sua família, mas também todos aqueles que um dia confiaram nele. Agora, com provas sólidas e um grupo de pessoas dispostas a lutar pela verdade, Lúcia tinha esperança de que a justiça prevalecesse. Finalmente, a promotoria aceitou reabrir o caso de falsificação do testamento, e o tribunal marcou uma audiência para revisar as novas provas. Lúcia estava pronta. Desta vez, não seria Fábio quem ditaria os termos. Com o dia da audiência se aproximando, a tensão aumentava ao redor de Lúcia. Fábio, que até então mantinha sua atitude arrogante, começava a mostrar sinais de preocupação. Ele sabia que as provas contra ele eram contundentes e que seus aliados estavam começando a se afastar. Lúcia se mantinha firme, sabendo que essa era sua oportunidade de recuperar o que lhe pertencia por direito. Na noite anterior à audiência, Lúcia recebeu uma última ligação de Fábio. Sua voz soava fria, mas desesperada. Lúcia, te ofereço um acordo, disse Fábio sem rodeios. Se você retirar as provas, deixe você ficar com a maioria dos bens. Não faz sentido nos destruirmos mutuamente. Lúcia, que havia passado anos sendo manipulada por Fábio, percebeu que aquilo era uma última tentativa de intimidá-la. Com uma calma que nunca antes sentirá, respondeu: Não, Fábio, não vou desistir. O que você fez está errado, e todos saberão amanhã. Ela desligou o telefone com firmeza, sentindo uma mistura de alívio e determinação. Sabia que, no dia seguinte, tudo mudaria. Naquela noite, não conseguiu dormir muito, mas não por medo, e sim pela expectativa de que, finalmente, a verdade viria à tona. Na manhã da audiência, Lúcia chegou ao tribunal acompanhada por Nestor e seu novo advogado. As provas, incluindo as gravações de vigilância e os testemunhos de ex-funcionários da empresa, seriam apresentadas ao juiz. Fábio também estava presente, sentado do outro lado da sala com o rosto tenso e seu advogado ao lado. Lúcia olhou para Fábio por um instante, recordando tudo o que haviam vivido, mas desta vez não havia lugar para nostalgia ou medo, estava pronta para enfrentá-lo e recuperar o que era seu. A sala do tribunal estava em silêncio quando o juiz pediu que as provas fossem apresentadas. Lúcia sentia-se nervosa, mas sua determinação não vacilava. Nestor foi o primeiro a falar, descrevendo como Fábio havia manipulado a situação, as gravações que guardara durante anos e a razão pela qual decidirá mantê-las.
À medida que Nestor falava, os rostos na sala mostravam incredulidade diante da magnitude das ações de Fábio. Em seguida, as gravações de segurança foram projetadas em uma tela, revelando Fábio claramente manipulando os documentos do testamento de Senhor Coronado. A evidência era irrefutável. O juiz observava atentamente enquanto Fábio, sentado do outro lado da sala, não conseguia esconder seu nervosismo. O advogado de Fábio tentou defendê-lo, alegando que as gravações poderiam ter sido manipuladas e que não havia provas suficientes de que Fábio tivesse falsificado o testamento. No entanto, o novo advogado de Lucia apresentou uma análise forense que confirmava que a assinatura do Senhor Coronado no testamento atual havia sido falsificada. A conclusão era clara: Fábio havia cometido uma fraude, aproveitando-se da doença de Coronado para se apoderar de uma parte da herança. O juiz fez uma pausa antes de tomar a palavra. A tensão na sala era palpável. Após revisar as provas apresentadas, incluindo as gravações de segurança e a análise forense das assinaturas, fica claro que o testamento foi manipulado, disse o juiz, olhando diretamente para Fábio. Será iniciada uma investigação criminal por falsificação de documentos e fraude. Lucia sentiu o ar voltar aos pulmões. Todos os temores e dúvidas que a atormentavam começaram a se dissipar. Ela havia lutado contra Fábio, e finalmente, a verdade estava vindo à tona. Pela primeira vez, Fábio ficou sem palavras, seu rosto estava pálido, e sua arrogância habitual havia desaparecido. O juiz continuou, anunciando que o testamento original seria restaurado e que a herança voltaria para Lucia. Ela não conseguiu evitar um pequeno sorriso. A justiça estava ao seu lado. Com a decisão do juiz, Lucia finalmente sentiu que a justiça havia sido feita. O testamento original de seu pai foi restaurado, e Fábio foi imediatamente chamado a responder pelos crimes de falsificação e fraude. A herança de seu pai, incluindo a empresa familiar e outros bens, foi devolvida a Lucia, como Coronado desejava. Depois da audiência, Lucia saiu do tribunal acompanhada por Nestor e seu advogado, com um alívio evidente em seu rosto. Foi uma batalha longa e dolorosa, mas, no final, a verdade prevaleceu. Enquanto caminhava em direção à saída, viu Fábio sendo escoltado por agentes. Seu rosto, pálido e derrotado, já não exibia a arrogância de outrora, e todo seu poder parecia desmoronar. Obrigada, Nestor, disse Lucia com gratidão nos olhos. Não sei o que teria feito sem você. Só fiz o que era certo, respondeu Nestor com um leve sorriso. Seu pai era um bom homem, e eu não podia permitir que seu legado fosse destruído dessa forma. Lucia assentiu, sabendo que o que havia recuperado não era apenas a herança, mas também a dignidade de sua família. Agora, com a empresa novamente em suas mãos, ela tinha a oportunidade de honrar a memória de seu pai e seguir em frente, livre do controle de Fábio. Enquanto se afastava do tribunal, sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, podia respirar tranquila. O futuro, finalmente, estava em suas mãos. Meses depois, Fábio foi condenado por falsificação e fraude. Enquanto isso, Lucia assumiu o controle da empresa familiar, restaurando o legado de seu pai. Nestor, que fora peça-chave na revelação da verdade, foi recontratado na empresa como chefe de segurança. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que nunca soube com que seu marido trabalhava, mas ficou chocada ao descobrir um segredo através de um bilhete no meio das coisas dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.